Muito bem, vamos lá então, nossa aula 4 agora, em aula 4 vamos falar aqui sobre os convidados no Microsoft Teams. Então hoje você vai matar a sua mega curiosidade, né? Um monte de gente tem essa curiosidade, manda dúvidas aí, Mário, posso adicionar pessoas que não são da minha organização do Microsoft Teams? E a resposta é sim e não, né? Sim, você pode adicionar, né? Pode adicionar pessoas que têm domínio @gmail, @hotmail, enfim, qualquer tipo de coisa fora da sua organização também. Mas aí eles não vão ser membros, eles vão ser convidados. E essa funcionalidade, ela pode estar desativada pelo administrador do seu Microsoft Teams, por questões de segurança. Então, você vai ver eu fazendo aqui, né? Mas aí, na hora que você for incluir, né, João da Silva, @gmail ali, aí vai aparecer, olha, o seu administrador não deixou você fazer isso. Então, as organizações têm as suas diferentes políticas, e eu vou explicar como é que isso funciona nessa aula aqui. E você vai poder, daqui para frente, né, organizar melhor e decidir se vale a pena, por exemplo, colocar o cliente externo dentro do seu Teams ou não, se vale a pena você colocar fornecedores dentro do seu Teams ou te dar boas práticas sobre isso, muito mais do que simplesmente incluir, né? Será que não vale mais a pena você criar um usuário para um fornecedor seu? Então, muitas vezes, né, empresas que eu trabalho, por exemplo, como consultoria, né, a gente faz implementações, aí você cria um usuário externo ali, ext-mario, suaempresa.com.br, ou mario.trentin, fornecedores.suaempresa.com.br. Então, tem diferentes estratégias, você vai entender como é que funciona essa coisa aqui, e nós vamos aprender juntos aqui mais uma vez. Vamos lá. Recapitulando, caso você não tenha participado das aulas anteriores, essa aqui é a nossa aula 4, né? Então, deixa eu compartilhar aqui rapidamente o que nós vamos ver. Então, a aula 4, vamos responder essa mega pergunta aí que um monte de gente manda. Podemos adicionar pessoas externas ao Microsoft Teams, né? Por que eu não consigo colocar pessoas externas no meu planner? Por que eu não consigo, né? Vamos descobrir essas coisas aqui, o que é possível fazer, o que não é possível fazer, os motivos para você poder tomar as melhores decisões. Então, aula 4, membros da sua organização, posso ter membros e posso ter proprietários em uma equipe, né? E eu posso ter convidados externos, inclusive de e-mails aí, Gmail, Hotmail e tudo mais aí, como eu falei para você. Bom, você está aqui pela primeira vez, vamos aproveitar aqui 2 minutinhos aqui da aula, né? Então, coloca aí quem já está na aula, ou estou na aula, estou muito bem aqui, apliquei as anteriores, né? Coloca aí quem já está na aula, você tem dúvidas, enche de comentário aqui nas dúvidas, né? Se não tem dúvida, coloca comentário também, né? Como eu sempre falo, os comentários ajudam a gente bastante aqui no YouTube, então, curso totalmente gratuito, gestão de equipes e de projetos com Microsoft Teams. Nós temos 25 aulas, então 25 aulas, aula todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É mais ou menos meia horinha de aula, tá? E eu tô gravando as aulas, né? Algumas pessoas perguntaram, eu já tinha explicado antes do curso, né? Eu tenho gravado as aulas, mas eu gravo as aulas pegando o feedback da aula anterior, né? Por que não fazer totalmente ao vivo? Às vezes dá algum probleminha ali, a senha fica errada, vai mostrar uma coisa na tela, mostra os dados pessoais ali, enfim, algum probleminha ali de senha ficar errado, ou demora mesmo para criar alguma coisa. Então eu tô gravando o vídeo, eu coloco o vídeo ao vivo aí como estreia no YouTube, para você que já está participando e está acompanhando, né? Você tem a possibilidade de obter o certificado desse curso, que eu já vou falar rapidinho aqui, está nas aulas anteriores, mas, como eu falei, eu gravo porque a aula fica mais concisa, em vez de ter 1 hora, 2 horas de aula ali, você esperando carregar uma tela, alguma coisa assim, eu já deixo isso gravado. Mas pego todos os feedbacks e acompanho os comentários aqui ao vivo na aula, para, dependendo das dúvidas ali, poder modificar a próxima aula, né, Mário, não entendi esse negócio, fui fazer, não consegui, eu vou repor, ou vou explicar novamente ali na nossa aula, tá? Então, é um curso em que você vai aprender a usar o Microsoft Teams para gerenciar aqui equipes e projetos, você já deve estar aí acompanhando, quem não tiver, tá na playlist, volta lá, assiste as aulas anteriores da playlist para você não se perder aí, mas é um hub de colaboração e a gente vai ver muito mais do que
o Microsoft Teams. É um curso totalmente gratuito, tá aqui no YouTube, /Mário Trentin, chama todos os seus coleguinhas aí, né, pessoas da empresa, muitas vezes um monte de gente fica reclamando, né, vai lá, precisa comprar um curso do Teams, 10 mil reais lá para treinar a empresa, tudo mais, agora você está tendo um curso aqui gratuito, chama o pessoal, assiste, né, coloca a sua equipe aí para aprender a utilizar essa ferramenta de uma vez por todas. Aqui tem as aulas, todas as aulas estão aí na playlist também, não vou falar tanto delas para as aulas não serem muito repetitivas, vamos direto ao ponto aqui da aula de hoje, mas aqui está toda a aula, se você quiser dar uma captura aí, né, colocar aqui em tela cheia, quem está aí pela primeira vez, quiser dar uma captura aqui, ó, isso aqui é a visão geral e tal, estamos na nossa aula 4, certo? Então, estamos aqui na nossa aula 4, onde nós vamos adicionar membros e convidados. Eu vou explicar como é que funciona isso para você, né? Não só adicionar membros e convidados ali, mas as boas práticas em relação a isso. A gente já aprendeu nas nossas aulas anteriores, né, como criar e ingressar em uma equipe. Isso é muito importante, tá? E, de novo, na administração do Teams, a gente vai ter aqui a aula 22, painel de administração do Microsoft Teams. Já mostrei um pouquinho dele nas aulas anteriores, para quem está com curiosidade, né? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, em que coisas podem ser desativadas lá no seu painel de administração. Uma coisa que pode ser desativada é adicionar pessoas externas. Eu não quero que tenha ninguém externo na minha organização, porque eu não quero que eles vejam os arquivos e pronto, né? Então você pode fazer isso e aí vai estar desativada essa funcionalidade. Bom, tá aí todas as aulas, só uma visão rápida aqui geral. Falando sobre certificado, quem perguntou sobre certificado também, antes da gente ir aqui para a parte prática, né, o curso tem certificado, você só vai receber o certificado do curso se você estiver acompanhando as aulas, estão começando aqui dia 27 de setembro de 2021, né, 5 semanas de aula todo dia ali, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 8 horas da noite, se perder uma aula pode assistir no outro dia, tá gravada, tudo, mas aí quando acabar o curso, nas 5 semanas, nas 6ª semana você vai ter uma semana para fazer a prova. Aí você tem que fazer a prova, vai se inscrever aí no link se você quiser, tá? Ah, Mário, mas eu não quero só assistir a aula. Só assiste aí, deixa o seu comentário, deixa o joinha aí no YouTube, não precisa se inscrever. Mas se você quiser o certificado, você tem que escrever ali embaixo, que eu não tenho como capturar os nomes aqui, né, do YouTube. Muita gente me pediu, Mário, faz certificado e tal, por isso que eu criei. Mas como falei, opcional, tá? Então, se você não quiser ter certificado, não precisa. Não guarda e-mails ali das pessoas, nada disso, né? É mais o seu nome, o seu e-mail para você poder receber a prova. Você vai ter uma semana para fazer a prova e aí você vai receber seu certificado. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa aqui na nossa aula. Quem tiver dúvidas, as anteriores está descrevendo certinho funcionamento do curso e demais aspectos, né? O importante aqui agora é a gente partir para a nossa parte aqui de adicionar membros e convidados. Bom, a gente já criou essas equipes na aula passada, né? Você devia estar aí na aula passada, você já viu, já criei um projeto de mudança do escritório, a gente vai começar a organizar isso aqui na nossa próxima aula 5, canais públicos versus canais privados e configurações da equipe. Mas já criei uma equipe de mudança do escritório, já criei um departamento de marketing, já criei um escritório de projetos, departamento administrativo aqui, recursos humanos e criei um financeiro aqui. A gente vai falar sobre essa estrutura organizacional e das equipes na nossa próxima aula. Mas uma vez que eu criei, eu posso adicionar pessoas aqui dentro de uma equipe existente. Se eu for o administrador, então também muita atenção sempre para suas permissões, tá? Então, se você não for um administrador, um proprietário da equipe, na verdade, né? Se você não for um proprietário da equipe, você não pode mexer em algumas das configurações dela, tá? Então, não é todo mundo que vai poder criar coisas aqui. Na hora que você cria a equipe, que a gente viu na aula passada, ó, vou clicar aqui embaixo, criar equipe, bem rapidamente aqui. Posso vir aqui criar uma equipe do zero, já falei sobre isso, né? A gente vai usar modelos em uma outra aula e vamos criar nossos próprios modelos, mas vou criar aqui uma equipe privada, e vou dar um nome aqui, nova equipe, aula 4, só isso. Então, posso colocar a descrição, que a gente já viu em anteriores, né? Mas aí, no momento da criação, que eu tinha falado para você, você já pode adicionar as pessoas, ou então você pode adicionar essas pessoas depois. Se forem membros da sua organização, o que você faz? Só digita o nomezinho aqui. Então, Megan sou eu mesmo, né? Estou como Megan aqui. Colocar o Mário, entrei aqui como usuário Megan. Então, vou adicionar Mário, Diego, Isaías, Nestor, é só ir adicionando.
Aí, para você adicionar um membro externo, você vai escrever o nome do cidadão. Então, eu criei um e-mail aqui só de teste, né? O mht@pmocast@gmail.com, que foi o que nós criamos uma conta gratuita do Teams na segunda aula, né? Você perdeu a segunda aula, volta lá. Porque criar o Microsoft Teams gratuito, você pode usar na sua empresa hoje mesmo, pode usar na sua igreja, no Rotary, pode usar na sua escola, sem pagar nada pelo Teams, para você ter essas informações, né? Então, olha só, escrevi aqui um e-mail que não é da minha organização. Então, quando eu coloquei da minha organização, ele já achou o nomezinho, né? mario@suaorganização.com.br, diego@suaorganização. Aí eu coloquei aqui um Gmail, e ele fala, poxa, tem certeza que você quer adicionar o cidadão aqui como convidado, né? Então, eu posso adicionar ele como convidado. Deixa eu voltar aqui e continuar preenchendo. Vou adicioná-lo como convidado. E aí eu clico em adicionar, ó, ele vai ficar como diferente aqui. Ele vai ficar como convidado, tá? Não é um membro. As permissões, né, as coisas que ele pode fazer são diferentes, mas vai poder se comunicar, vai poder usar várias coisas aqui, certo? Adicionei. Aí na hora que você adiciona, você pode modificar aqui se o cidadão vai ser um membro. Então, olha lá, Nestor é um membro. Nestor é um membro. Eu posso transformá-lo em um proprietário. O proprietário é um cara que manda na equipe, igual eu, pode adicionar mais gente, pode mexer em uma série de coisas, né? O membro pode criar canal, pode mexer nos arquivos, pode fazer a comunicação. Vou mostrar essas permissões para vocês em detalhes já, tá? Eu vou colocar o Nestor aqui como um proprietário. Observe que o convidado não pode ser modificado. Olha só. Questões de segurança. Eu não posso transformar um convidado externo em proprietário, tá? Não posso. Então, ele é um convidado, não é um membro. Tudo bem. Vamos lá. Então, fechei. Criou aqui, ó, nova equipe aqui da aula 4, certo? E se eu quisesse, eu também poderia modificar os membros e convidados, os nossos proprietários aqui, de uma equipe existente. Eu vou pegar aqui essa equipe do Mudança do Escritório, aqui em cima. Então, uma equipe que está pronta já, né? Vou clicar nos 3 pontinhos de mais opções. Então, aqui nos 3 pontinhos tem várias funcionalidades. A gente vai ver algumas delas, né? Eu posso ocultar esta equipe, por exemplo, se eu tiver muitas equipes. Posso gerenciar a equipe, que é o que nós vamos fazer com os nossos membros, né? Adicionar membro aqui diretamente. Posso adicionar canal, que é o tema da nossa próxima aula, a aula 5. Posso sair da equipe, editar a equipe, mudo o nomezinho dela, obter o link, gerenciar rótulos ou marcas e excluir a equipe. Então, eu quero adicionar membro. Eu venho aqui em adicionar membro. Se forem pessoas da minha organização, basta escrever o nome de novo, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho, vamos ver aqui, Pet, por exemplo, vamos pôr o Diego aqui mesmo, e o Mário, eu aqui. Bom, uma coisa bacana é que à medida que você está sendo adicionado a essas equipes, né? Deixa eu conectar o meu celular aqui. À medida que a gente está sendo adicionado a essas equipes, a gente vai poder, deixa eu instalar aqui o Microsoft Teams para a gente. Vamos aproveitar e fazer isso juntos aqui rapidamente, né? Então, vou instalar aqui o Microsoft Teams para mim. E vou mostrar para você lá na sua visão móvel. Mas enquanto ele entra aqui, né? Vamos avançar aqui. E eu vou te mostrar como é que ficou o convidado lá do Gmail. Então, ó, incluir, fechou. Deixa eu pegar aquele meu Gmail aqui que eu criei só para os nossos testes e vou arrastar para a tela para você ver como é que foi a coisa aqui. Então, vou marcar todo mundo aqui, dá um segundo. Tudo bem, Microsoft Teams. Então, lembra que a gente usou? Eu criei esse Gmail só para a gente poder ter a facilidade. Deixa eu mover ele aqui para a tela para você. Mas eu criei esse Gmail só para a gente ter a facilidade de criar um Teams gratuito, que fizemos lá na nossa aula anterior, e um Microsoft 365 gratuito aqui também. Então, né, um e-mail aqui só de teste mesmo, não uso ele para nada, criei para a gente poder usar aqui. Então, olha só, eu tinha criado um Teams já, gratuito, mas não é necessário, agora eu fui adicionado como um convidado. Olha só, você foi adicionado como um convidado, um guest.
na empresa Contoso. Então, se fosse na Trentin, você foi adicionado como um convidado na empresa Trentin, você foi adicionado como um convidado lá na empresa que te chamou, certo? Na nova equipe, aula 04, que é o que eu estou criando, e se eu quiser ir lá dar uma olhada, olha só, vou clicar aqui em abrir no Teams, vou entrar aqui com as minhas informações, e não vou salvar não. Aceitar permissões de quem? Aceitar permissões do Contoso, ó, porque esse aqui eu estou usando um ambiente de demo, né? Acessar as permissões do Trentin, trentin.com.br. Acessar as permissões do ABC Engenharia, permissões. Aí você aceita que você é um convidado daquela organização e ele vai colocar a gente lá, ó. Acesso. Vou ver a minha equipe aqui. Posso abrir o Teams Desktop, né? Então, baixar o aplicativo, não vou fazer isso, vou usar a versão web dele aqui. Então, olha só que bacana, eu estou com uma conta Gmail, não tenho licença nenhuma, quer dizer, se você tem o cliente lá, ele não precisa ter licença sua, né? Então, ele tem aqui nossas informações, opa, fui adicionado aqui como um guest, entrei no lugar errado, peraí. Então, você tem a sua conta, que pode ser uma conta gratuita, né? Então, deixa eu entrar aqui novamente, que é uma conta gratuita, para que você possa fazer o acesso. Vou escrever aqui novamente, pmocast@gmail. E vamos lá. Bom, perfeito aqui, confirmamos. Tanta confirmação, né? Aparece telefone para um lado, telefone para o outro. E estamos de volta. Vamos lá. Então, estou com o Gmail que eu criei para testes, certo? Fui adicionado como um convidado, recebi um e-mail como convidado, e aí eu vou entrar no Teams sem ter licença. Não preciso ter licença aqui, o convidado não precisa ter licença, né? Então, ele vai entrar, deixa eu puxar para cá só para colocar minha senha. Vou entrar lá. Sem licença, de novo, né? Se tiver dúvidas ali. E aí eu vou entrar no Teams, inicializando, e vou entrar na nossa equipe da aula 4. Ok? Então, lá. Equipe da aula 4. Eu posso vir aqui até escrever alguma coisa, né? Então, venho aqui, escrevo oi. Deixa eu ver aqui se a Megan está aqui. Oi, Megan. Obrigado por me adicionar. Eu posso enviar mensagens. Olha só, enviei uma mensagem aqui, certo? Eu que sou uma conta gratuita, @gmail, que estou enviando mensagens aqui como visitante, certo? Aí eu posso vir aqui, olha lá, agora estou na conta da Megan, que tem licença do Microsoft 365 aqui, e ela está recebendo, ó, o mht@pmocast, convidado, recebeu um oi. Ela pode vir aqui, oi Mário, bem-vindo, certo? Então, você pode adicionar os convidados e os convidados vão poder interagir com você aqui, ó. Deixa eu colocar as duas telinhas lado a lado, tá? Para quem tiver alguma dificuldade aí, pode falar, tá? Mas às vezes eu passo em algumas coisinhas aqui mais rápido e a gente pode retornar. Então, ó, tem duas coisas aqui na sua tela. Você está vendo aqui do seu lado direito a Megan. A Megan é membro, usuário, megan@trentin.com.br, por exemplo, né? Tem esse númerozão aqui, porque eu estou usando uma conta de demonstração, é um ambiente de demonstração da Microsoft, né? Que seria megan@suaempresa.com.br, certo? Megan é um usuário, tem licença, tudo mais. Ela criou a equipe, deixa eu expandir aqui, criou a nova equipe, adicionou membros e convidados, então posso vir aqui em adicionar membro, né? Ou, 3 pontinhos, posso vir em gerenciar equipe, e aqui a gente tem, ó,
membros e convidados. Proprietários, Megan e Nestor, membros e convidados. O mht@gmail, convidado. Os outros, membros, certo? Então, ela adicionou aqui uma pessoa externa. Poderia ser um fornecedor seu, tá? Procure não adicionar pessoas @gmail e tal, né? Porque aí a gente perde o controle ali em termos de segurança, né? Mas assim, você tem, vou te falar de cenários já sobre o uso disso, tá bom? Então muita gente aí deve estar cheio de dúvida, Mário, posso incluir e vai dar problema, segurança e tal. Já vou falar disso para você, ok? Mas desse lado aqui que você está vendo, deixa eu voltar aqui para a telinha maior. Deste lado aqui que você está vendo, Megan, uma pessoa da minha empresa, é usuário, tem licença. E aqui do outro lado, eu tenho um convidado, deixei as janelinhas aqui lado a lado, né? Mas aqui do outro lado eu tenho um convidado, certo? Então, convidado aqui, opa, convidado, coloquei um Gmail qualquer, e ele vê as mesmas coisas, então está se comunicando aqui. Ele tem chat, né? Tem os arquivos. Agora observe que tem menos funcionalidades do convidado, certo? Eu posso ver arquivo, eu tenho equipes, né? Então tem aqui mensagens, ó, posso trocar mensagens aqui com o pessoal. Posso ver as guias, mas eu não posso adicionar guias. Eu só vou ver as guias que alguém adicionar para mim. E outra coisa que você pode estar observando aqui é que, como convidado, você não tem calendário. Por quê? Porque você não tem Outlook, você não tem e-mail, você está no Teams, mas você não tem Microsoft 365. Atenção para essa questão, né? Ah, eu estou como usuário, me colocaram lá em uma reunião. Aí eu estou numa reunião aqui, por exemplo, ó, se a Megan marcar uma reunião. A Megan tem calendário, olha aqui. Então a gente vai ter uma aula só para calendários, tá? Chamadas e tal. Mas ó, se eu vier aqui criar uma reunião, fazer aqui rapidinho. Reunião, equipe, nova, aula 04, tá? Não se preocupe tanto, vai ter uma aula só sobre reuniões, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, o pessoal todo do aula 4. Deixa eu ver aqui como é que chamava a equipe. Equipe, aula 4, peraí, deixa eu ver aqui. Novo equipe, né? Escrevi novo ainda. Novo equipe. Acho que a Mega não tá lá. Bom, deixa eu colocar aqui o tal do mht.pmocast aqui, gmail.com. Então, adicionei, digo que vai ter uma reunião e enviar. Então, ela mandou uma reunião, mas ó, eu não tenho licença. Então, eu vou precisar colocar essa pessoa ali não tendo calendário, né? Então, não tenho licença aqui. Eu posso ignorar e o evento não vai ser criado, porque é uma pessoa externa, né? Eu posso criar uma reunião e aí enviar para essa pessoa como um convidado, mas ela não tem o calendário, ok? Então vamos lá, voltar aqui ao nosso foco, que é usuários e convidados. Então, usuários e convidados, né, você já aprendeu como colocar membros, que são usuários, e você já aprendeu como colocar convidados. A gente também pode discutir, né, clicando aqui nos 3 pontos, gerenciar a equipe, a gente tem aqui algumas configurações, que nós vamos ver melhor numa outra aula, né, salvo engano aqui na aula 6, só sobre configurações, mas aqui você tem permissões de membro e permissões de convidado. Então, ó, o membro pode fazer tudo isso aqui, vai lá navegar você aí, né, não vou ler uma por uma, mas o membro pode fazer tudo isso aqui. Se você quiser, você pode desmarcar algumas dessas. E o convidado não pode fazer tanta coisa aqui, não. Se está desmarcado, eu poderia, no máximo, marcar essas 2 coisas. E como eu falei para vocês, você pode estar proibido de adicionar convidados na sua organização. Quem faz isso? O administrador. Então, admin@teams.microsoft.com. Então, o admin aqui é quem vai poder ter este tipo de acesso aqui para a gente, tá? Deixa eu colocar a conta correta aqui, administração. Centro de administração do Microsoft Teams.
Então, eu não sei se você vai ter acesso a isso, né? Porque você precisa ser um administrador do Microsoft Teams da sua organização. No caso aqui, como eu criei um ambiente de demonstração, eu sou administrador do Microsoft Teams, do SharePoint, administrador do Office, administrador de tudo aqui, né? Posso fazer o que eu quiser. Mas a gente vai ter uma aula, nossa aula 22, sobre a administração do time, aqui do Teams. Posso criar modelo de equipe, posso configurar reuniões, posso permitir gravação, posso proibir gravação, posso permitir inclusão de pessoas, convidados externos, posso proibir isso. Então, o administrador do Teams, ele pode fazer várias coisas aqui, né, em benefício da organização, obviamente. A gente não vai navegar tanto nele aqui. Antes da gente concluir, eu queria tirar algumas dúvidas em relação a essa questão de usuários, tá? Então, deixa eu pegar aqui um desenho para a gente poder aprender um pouquinho a mais, porque isso é sempre um ponto de dúvida, né? As pessoas vêm e falam, poxa, Mário, mas eu queria colocar pessoas externas, não dá, o que a Microsoft não deixa colocar e tudo mais, né? Então, tem questões de segurança aqui, e tem que entender o próprio funcionamento do Teams, né? Então, nas aulas anteriores aqui, a gente até criou alguns resuminhos aqui, né? Fizemos lá um resuminho da nossa aula 1, da nossa aula 2 aqui, nossa aula 3 que a gente criou canais, né? Tipos de canais. E aqui na nossa aula 4, a gente precisa entender maneiras, então vamos dar um zoom aqui, maneiras, né? De a gente poder trabalhar com usuários externos. Então, aula 04 nossa aqui, né? Vamos falar sobre convidados externos. Então, olha só, a gente tem algumas maneiras de trabalhar com convidados externos aqui, como eu falei para você, né? A gente pode colocar, então nós temos membros. O que é um membro? Você lembra? Um membro é alguém da sua organização, @seudomínio.com ali, né? Seudomínio.com ou .com.br, quer dizer, alguém que é o domínio da sua organização e que possui licença Microsoft 365 ou do Teams, né? Pode ser o Teams gratuito ali ou a licença individual do Teams. A gente falou sobre licenças lá na nossa primeira e segunda aula, tá? Você tanto pode ir para a licença do Microsoft 365, comprar do Teams separadamente e fazer outras maneiras aqui, certo? Essa pessoa aqui, como ela está dentro da sua organização, ela está dentro da sua segurança e governança. Então, aqui eu não vou falar tanto da administração do Microsoft Teams em si, né? E na verdade, do Microsoft 365, mas a plataforma Microsoft 365, ela foi desenvolvida para um elevado grau de segurança, compliance, porque ela é utilizada por organizações mundialmente. Todo mundo pergunta isso, né, Mário? Pô, como é que eu vou largar minhas informações na nuvem, né? E se a Microsoft lê os meus dados lá, informação financeira? E se outra pessoa copiar essas informações, né? Assim por diante. Bom, imagina que grandes empresas do mundo, né? O governo dos Estados Unidos usa o Microsoft 365, né? A Johnson Johnson usa, Embraer, Petrobras, enfim, tá tudo público, né? Você pode ir olhar lá no site do Microsoft 365. Então, muitas organizações, governos, empresa multinacional, grande, pequena, usam o Microsoft 365. Se eles fazem isso, você deve imaginar o grau de segurança que a Microsoft investe no Microsoft 365, né? Então, lá dentro do Microsoft 365, quando você adquire uma licença, você cria um domínio seu lá, né? Nós chamamos isso de tenant ou inquilino. Você tem um tenant. O que significa isso, né? Quem quiser entender um pouquinho mais disso aí, eu tenho até uma playlist lá sobre essas questões, né, de nuvem, depois eu arrasto aqui para o lado para quem quiser dar uma olhada. Mas você tem um tenant, quer dizer, a Microsoft tem um parque de servidores aí no mundo inteiro, né, tem os seus centros, e de todos aqueles servidores, ela vai criar um local virtual para você, esse aqui é o trentin.com.br, ok, então esse aqui é o seu inquilino, o seu tenant. E você vai colocando usuários aqui dentro do seu tenant, né, e vai ativando serviços. Eu quero ter o Power BI, quero ter Project, quero ter outras coisas aqui, certo? Então, aqui dentro, você controla o que entra, o que sai.
Isso é a administração do Microsoft 365, que é muito legal, porque, por exemplo, no Outlook, a gente consegue configurar para a pessoa não poder enviar informações confidenciais, né, anexos, não enviar informações financeiras, você consegue, enfim, gerenciar uma série de coisas, gerenciar dispositivos. Então, por exemplo, tem o meu celular aqui, e aí, se eu sair da empresa, quando o meu login for desconectado, ele vai apagar as informações da empresa do meu celular, né? Então, não vou levar informações confidenciais ou arquivos da empresa embora, porque eles são da empresa. Então, tem muita segurança aqui. Por esse motivo, o convidado externo, ele não é muito bem visto, não, né? Às vezes você fala, pô, eu queria colocar convidados e tal, mas assim, você não está pensando tão bem nas implicações dessa coisa. Então, tem várias restrições para a gente poder colocar um convidado. A gente pode fazer aqui tenants que confiam um no outro, e aí a sua organização, por exemplo, se você tem uma empresa e uma subsidiária, a Trentin e a Trentin2.com, por exemplo, né? Eu posso criar federações aqui, posso ter segurança entre acessar um tenant e outro, mas é uma outra coisa aqui. O convidado é uma pessoa que não é da sua organização e que a gente quer que ele tenha acesso a algum tipo de comunicação. Agora vamos à boa prática, né? Antes da gente encerrar aqui, para mim, a boa prática é você criar usuários para as pessoas externas, né? Criar usuários para os seus externos. Isso é a minha sugestão, tá? Muitas organizações fazem isso, e aí é você que vai pensar no prós e contras, né? Por um lado, você gasta o valor de uma licença com o fornecedor, mas é uma licença, por exemplo, de R$ 50, dependendo aí do Office que você tiver por mês, né? R$ 100, enfim. Só que você tem toda a segurança. Então, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, a título de exemplo, aí, petrobras.com.br, lá, por exemplo. E aí o Mário está num projeto junto com a Petrobras. Poxa, para que vai colocar o Mário como externo lá, né? Aí vai ter várias restrições, vai ter problemas de acesso, não vai conseguir ver todos os aplicativos. O que a Petrobras faz? Ela cria ali um EXT, né? Você já deve ter visto ali, Mário, só para ficar fácil, né? Às vezes cria um padrão de nome, @petrobras.com.br. É o Mário, eu recebo uma licença, um login, e aí eu sou um usuário da Petrobras. Com isso, a Petrobras que estiver trabalhando comigo, por exemplo, se eu acabar o meu contrato, né, como cliente, como fornecedor, na hora que ele acabar, cancela o login, as informações são da empresa, não minha. Então, se eu tiver a conta no meu celular, vai apagar as informações, assim por diante, né? Tem organizações que criam um subdomínio. Então, vai ter o Mário @fornecedores.embraer.com.br. Enfim, tem várias empresas que fazem isso aí, né? Muitas empresas que fazem isso aí. Então, vai ter o ponto fornecedores.empresa.com.br. Então, essas são estratégias, tá, pessoal? Não vou me aprofundar tanto nisso aqui, mas essas são estratégias porque aí ele é um membro daquele meu tenant, com licença, que aí ele vai poder ter acesso não somente ao chat ali, as informações, mas, por exemplo, se eu tiver um convidado aqui, e eu vier aqui, por exemplo, e colocar um site do SharePoint, dependendo da permissão, aquele convidado não vai ver. Se eu colocar o planner aqui, o Tasks by Planner, ó, vem aqui, adiciono um novo planner, fazer rapidinho aqui só título de exemplo, criar um novo quadro de tarefas com o Microsoft Planner, a gente vai ter uma aula específica para isso, mas se eu criar aqui, né, tarefa, nova equipe, tarefas, se eu criar isso aqui, aquele usuário que é convidado não vai ver. Por que ele não vai ver? Ah, Mário, poxa, que bloqueio. Não, é que ele não tem licença do Planner. Então, ele vai olhar aqui, ó, tem minhas tarefas. Aí, se eu atualizar lá naquele usuário meu convidado, ele não vai poder ver este meu Planner. Por quê? Porque ele não tem licença do Planner. Então, faz muito mais sentido você colocar aquelas informações dentro de um usuário, né? Aquelas informações, não, a gente colocar ali o nosso usuário para ele poder ter outras coisas. Dependendo do que ele tiver acesso, tá? Na verdade, no caso do Planner aqui, você vai conseguir, mas dependendo do que ele tiver acesso na sua organização, você não vai conseguir ter o seu convidado acessando aquele determinado tipo de informações, né?
Então, uma das recomendações, né, e é um caminho que você pode seguir, que aqui, quanto mais coisas eu for adicionando, pode ser que aquele meu usuário externo não tenha acesso, né, eu vou adicionar um Power BI, se for free, for só para visualização ali, ele vai conseguir ver, se for alguma outra coisa, talvez ele não tenha as devidas permissões. Então, dependendo do que você vai adicionar aqui, o seu convidado pode ficar de fora, porque ele tem informações limitadas aqui, tá? Se eu incluir o Project Online, por exemplo, se eu incluir outras coisas, como a gente vai fazer ao longo do curso. Na verdade, aqui no Planner, né, tão esperado aí, muita gente já pedia para adicionar pessoas aqui dentro do Planner que fossem externas, e hoje você tem essa possibilidade, né? Você pode colocar aqui um membro externo dentro do Planner, então posso vir aqui, vou colocar tarefa nova, e essa tarefa nova aqui eu consigo atribuir aquele cidadãozinho lá do Gmail, do PMOcast. Então, olha só. Criei aqui. Então, uma possibilidade, né? O seu convidado aqui, sem a necessidade de ter licenças, ó. Então, está ingressando como convidado. Você pode trabalhar, conversar com outras pessoas, navegar em tópicos, arquivos, usar chat privado, utilizar os grupos, se conectar às suas reuniões. E você tem aqui dentro deste canal, né, a possibilidade, por exemplo, de utilizar o Planner aqui que foi criado lá pelo nosso usuário da Megan, tá? Pelo nosso membro Megan. Mas, de novo, né, então você tem algumas limitações aqui de adicionar os nossos convidados. Então, você tem duas opções. Em resumo, você tem duas opções. Opa, acabei não colocando no tela cheia aqui, né? Deixa eu colocar aqui no tela cheia para você ver. Então, é possível, sim, com o meu convidado, @gmail, eu ver o Planner e ter acesso aqui às minhas tarefinhas do Planner, né? Assim como um usuário tem. Todavia, você tem limitações e uma das maneiras de você dar a volta por cima, aí, vamos dizer, é você criar usuários externos. Então, vai lá, cria aqui um usuário, solicita um usuário, isso vai depender da política da sua organização. Legal? Com isso, concluímos aqui a nossa aula sobre convidados externos, membros da organização, proprietários. Espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado aí. Deixa dúvidas para a gente melhorar as próximas aulas. Não se esqueça de encher de comentários aqui também. Então, estamos ainda na nossa aula 4, ainda dá tempo para chamar os seus colegas que queiram participar. São 25 aulas, nas próximas 25 aulas aí, né, nas próximas 21, né, já estamos indo para nossa quinta aula aqui, mas você vai ter a chance de continuar aprendendo a gestão de projetos, a gestão de equipes com Microsoft Teams, e ao longo desse curso aqui, a possibilidade de obter seu certificado lá no fim, então também confere aí no YouTube, quem está assistindo aqui a partir do YouTube, o YouTube/Mário Trentin, na descrição do vídeo, você tem o link onde você coloca o seu nome e e-mail para quem quiser obter o certificado. Legal? Então é isso aí, grande abraço, vejo você na próxima aula, aula 5, onde nós vamos falar aqui, vamos ver o tópico da aula 5, canal público, canal privado. Canal privado é muito legal, permite você ter um controle maior sobre as comunicações lá dentro do Teams. Grande abraço e até a próxima aula.